Boa noite, meus amores. Hoje eu venho contar pra vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu passei. Vou falar bem resumidamente, né? Eu vou contar aos pouquinhos. Antes eu vou ler uma frase que eu achei muito bonita e eu vou associar ela à minha história, ao resumo, né, da minha história. Ela é assim: parece milagre, mas as sementes de cura começam a florescer nos mesmos jardins onde parecia que nenhuma outra flor brotaria. Então vamos lá. Por que eu quis, né, trazer essa frase? Porque na minha vida, como desde sempre, desde pequenininha eu ainda sou, né, gente? Desde muito novinha, eu tenho esse desafio de fazer com que acreditem em mim. E o primeiro desafio que eu passei, né, o primeiro milagre que eu tive foi da minha própria vida. Eu fui desenganada durante 15 anos. Foi nos meus primeiros 15 anos de vida. Por quê? Porque eu tenho, né, uma deficiência, uma condição considerada rara, chamada osteogênese imperfeita. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho bem rápido, que a OI, né, ela é uma doença, uma deficiência genética, uma síndrome, que a deficiência é de cálcio nos ossos. Ela é classificada em 4 tipos. Hoje em dia, a classificação dela, pra mim, ela sempre foi classificada em tipos, né? Mas com o avanço da medicina, os tipos inverteu as condições. A minha é considerado tipo 3. É uma classificação onde fica no meio, né? O tipo 1 e 2, hoje em dia, né? Não tem muita fragilidade, não tem muita fratura, mas podem se afetar em outras áreas, né, do corpo. O tipo 3 já tem um pouco mais de fragilidade, um pouco mais de fraturas, um número bem grande. Em todas as classificações, dificilmente um paciente, né, anda. E assim, totalmente, são totalmente frágeis, né? Eu, nessa classificação toda, né, genética, fiquei aí no 3, porque eu tive algumas fraturas, mas não foram muitas. E pessoas que têm o mesmo tipo que eu podem ter mais de 100 fraturas. Então, mas vamos lá. Por isso que não andam, né? E eu, graças a Deus, eu tive apenas 3, 4. E nunca mais tive. Então, vamos lá. O tempo que eu fui desenganada é justamente que foi o tempo, né, para descobrirem. Como eu disse, antes, né, da minha época, o tipo 1 e 2 não sobreviviam, porque tinham muita fratura, eram crianças muito debilitadas. Então, quando eu fui diagnosticada com a OI, foi muito difícil, porque já era certo de que eu não viveria, né? De que a maioria das crianças não sobreviveriam, porque eu, né? Então foi onde começou. E quando bebê, a única pessoa que acreditou e lutou por mim foi a minha mãe.
passaram-se os anos, né? Estudos e mais estudos. E eu não tinha muita fratura. E eles queriam entender o porquê. E a minha mãe fez o que pôde por mim. Sempre lutou pela minha vida. E eu, quando, né, eu já tinha o entendimento que eu entrei, eu sempre quis fazer tudo como todas as crianças. E sempre fui orientada a isso. Até porque eu sou uma criança como todas as outras. E, apesar do tamanho, e eu sempre ouvi: você não pode, você não consegue, algumas coisas não é pra você, você não vai dar conta, a sua fragilidade vai te impedir. E eu sempre tive comigo, além da minha fé, né, e do apoio dos meus pais, que sempre acreditaram em mim, eu sempre tive comigo. Se eu sobrevivi, né, se eu passei dos 15, faz tempo, inclusive, eu posso chegar muito longe. Eu sempre tive comigo o poder do eu posso. Eu sempre pude de tudo. Tudo que me falava você não pode, eu provava o contrário. Foi meu período de estudar, né? Cheguei lá aos 5 anos e meio, porque eu comecei a estudar muito cedo. Eu sempre fui muito desenvolvida intelectualmente, sempre. E tenho que ir um pouquinho mais avançado, mas isso são detalhes. Então eu comecei a estudar cedinho. E o meu primeiro dilema, meu primeiro, como eu posso dizer, desafio da prova, né? Minha primeira aprovação real com uma pessoa foi que eu fui impedida de estudar em uma escola onde todas as crianças eram consideradas, né, normais. E na época, lá atrás, o diretor de ensino quis me proibir, que eu não era uma pessoa normal. E foi motivo de uma comoção geral, né, entre as mães das crianças. E algumas crianças até nem entendiam muito o que estava acontecendo. E eu tive uma pequena reunião com esse diretor de ensino, que foi uma das minhas primeiras demonstrações desse poder do eu posso. Ele quis, né, tirar uma prova de se eu era competente. Lá atrás, uns 5 anos e meio, se eu era apta a estar entre as demais crianças, para que eu aprendesse. E ele me fez uma pergunta. Ele me perguntou o que eu estava fazendo ali, se eu gostava de estar ali, se eu já tinha feito amizades, enfim, criança, com uma conversa com uma criança normal. E ele disse pra mim: infelizmente você não vai poder ficar com seus amiguinhos. E eu perguntei por quê. Aí ele disse: porque eu não era uma criança como todas as outras. Eu podia ver a minha diferença. E a minha resposta, né, no final dessa reunião, para ele foi: eu sou uma deficiente física. Eu tenho total noção disso. Mas eu não sou deficiente mental. E eu posso estudar aqui como qualquer outra criança. E durante um tempo, eu precisei provar que eu realmente era uma criança que podia, poderia e que pôde estar ali. Então, o que eu quero dizer, né, com essa frase e com tudo que eu falei? É que mesmo que ninguém acredite, né, mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que todas as dificuldades, todos os desafios, tudo apareça
para fazer com que você desista, para te impedir de chegar onde você quer. Não desista jamais. Acredite primeiro em você. Ancore-se em você mesma, porque você é responsável por você. E eu aprendi isso desde muito pequenininha, desde muito novinha. Óbvio, sempre tive o apoio dos meus pais. Graças a Deus, sou grata a eles até hoje. Mas foi um dos meus primeiros grandes desafios. Então, o que eu quero deixar pra vocês com esse desafio é que, primeiro, eu não ia andar e eu andei, né? Foi a minha vida que eu não ia sobreviver, sobrevivi. Eu não ia andar, eu andei. Eu não ia poder estudar. Hoje eu sou formada em publicidade e propaganda, em uma faculdade onde todo mundo era normal. Então, acredite sempre em você, na sua capacidade, no seu potencial, mesmo que inúmeras forças te mostrem o contrário. Você pode. Eu ainda hoje passo por isso, onde eu tenho que provar que eu posso. Em algumas situações, ainda não me é permitido provar até o fim do que eu posso. Mas onde é, né, o que depende de mim, eu faço. E eu consigo provar. Apesar de agora eu achar que isso tudo, esse viver provando, é algo desnecessário. Porque eu já mostrei, tanto pra mim quanto pra tanta gente, que eu posso. E que eu tenho capacidade, como todo mundo. Então, acredite em você, acredite no seu tempo, acredite na sua história, acredite na sua força, acredite nos seus sonhos e não desista. Não desista nunca. Lembra da frase: parece milagre, mas as sementes de cura começam a florescer nos mesmos jardins onde parecia que nenhuma outra flor brotaria. Eu fui, né? Eu me curei, entre aspas, porque eu não tive os mesmos desafios que pessoas com a mesma deficiência que eu têm e enfrentam até hoje, porque eu ando e muita gente não anda. Graças a Deus, né, eu tenho uma condição de vida física muito melhor do que algumas pessoas. Isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que ninguém, não. É só uma classificação mesmo, que isso pra mim não faz a menor diferença. Mas, né, o foco é acredite em você. Faça brotar florzinhos aí em você. Espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de coragem para você enfrentar aí o início da semana. Boa noite, fica com Deus e até mais.